sobre toda a terra e exaltado sobre o trono dos céus, te exaltamos, te exaltamos, te exaltamos, te exaltamos, ó Senhor, te exaltamos, te exaltamos, te exaltamos, te exaltamos, ó Senhor. aleluia. Louvado seja o nome de Jesus. Um pouquinho de retorno aqui para mim. Bom dia a todos que nos acompanham, que nos assistem. Uma alegria imensa poder falar com você, cada um na sua casa, no nosso estado, alguns fora do estado, alguns fora da nação. Nós queremos agradecer, né, você que aí nos acompanha, você que está conectado conosco. E que Deus possa falar ao seu espírito nessa manhã, em nome de Jesus. Nossa expectativa é que ainda essa semana a gente possa retornar aos cultos. Essa tem sido a nossa expectativa já há alguns dias. E você que é dessa cidade, você que é desse município de Araguari, Minas Gerais, eu gostaria de convocar você a estar em oração por isso. As coisas só acontecem se a igreja orar. E eu queria convocar você, independente da sua denominação, da sua igreja, que nós pudéssemos orar com uma única voz, e aquilo que for ligado na terra será ligado nos céus. Eu queria convocar você para que você pudesse orar conosco nessa semana, para que dia 8, como está, né, pré-prometido para nós, os cultos possam retornar, né? Eu queria que você colocasse isso no seu coração e orasse pelas nossas autoridades, pelo nosso prefeito municipal, pelo comitê de enfrentamento à pandemia, que eles possam receber isso no seu espírito e entender que a igreja é essencial, a igreja é protetiva, a igreja é provedora. E a igreja, irmãos, é um lugar que precisa estar funcionando nesses dias. Então, você de Araguari, município de Araguari, ore por isso. Vamos lançar uma hashtag aqui: prefeito, libere os cultos em Araguari. Vamos encher as redes sociais com essa hashtag. Eu quero dizer para você que a igreja, se nos mobilizarmos, podemos fazer muitas coisas. Basta que a gente tome uma atitude e avance naquilo que o Senhor nos prometeu. Então vamos orar por isso nesses dias, em nome de Jesus. Amém? Feche seus olhos ainda nessa manhã. Ainda preciso de retorno aqui, não está bom para mim. Está abafado. Te exaltamos,
exaltamos, ó Senhor. Pai, nessa manhã, que a Tua presença venha sobre nós e abra o caminho para que possamos caminhar. Precisamos de Ti, Pai. Precisamos de Ti, Espírito Santo. Tua presença é tudo para nós. Te ouvir, Pai, é tudo que precisamos. É aquilo que coloca o nosso coração em ordem, é aquilo que coloca o nosso sorriso em dia, Pai. Ah, Espírito Santo, enche-nos da Tua presença, enche-nos da Tua vida, nos traz a esperança, Pai, que está em Ti. Oh, Espírito Santo de Deus, toma esse lugar, toma este culto nessa manhã. Toma aqueles, Pai, que nos ouvem pela internet, Jesus. Fala ao coração de cada um deles. Fala, Pai, ao espírito de cada um deles. Ah, Deus, que possamos viver um evangelho genuíno, um evangelho verdadeiro. O romantismo, Pai, do gospel só pode, Deus, remediar as nossas pressões, mas o evangelho de Cristo nos cura e nos dá vida eterna. Venha, Espírito Santo, e enche-nos da Tua presença. Enche-nos da Tua vida, da Tua virtude, Pai. Obrigado, Deus, pela Tua igreja. Obrigado pelos músicos. Obrigado pelos tangedores, pelos adoradores, pelos profetas. Obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus. Enche esse lugar com Tua presença, enche os lares com a Tua presença, Pai. Amém, irmãos? Glória a Deus. Eu estou muito emocionado nesses dias, tenho chorado demais. E não é por angústia, não é por medo. Tenho chorado demais, não é por desespero, por pânico. Tenho chorado, irmãos, de ver o cuidado de Deus para com a sua igreja, para com aqueles que nele confiam. Deus tem falado muito ao nosso espírito nesses dias, nesses últimos dias. E desde o início dessa reclusão, dessa pandemia, dessa quarentena, o Senhor nos deu uma palavra para que ficássemos quietinhos. Se eu te falar, irmãos, que tirando, as palavras, as lives do meu pastor, eu ouvi umas 2 nesse tempo todo, é muito. Obedeci ao Senhor e fiquei quietinho, porque só Ele pode girar uma chave no meu espírito. É o tempo que eu não quero ouvir os homens, eu quero ouvir a Deus. E os homens que têm autoridade de Deus para falar na minha vida. E Deus tem falado muito ao meu espírito, ao meu coração nesses dias. E eu tenho, Deus tem usado também profetas da casa, pessoas que são pontuais e anônimas, para que possam ministrar, liberar algo aos nossos corações. E eu estou muito emocionado, irmãos, com a palavra, com voltar aos fundamentos sólidos das Escrituras. E como eu disse para você no domingo passado, para alguns a Bíblia dá sono, A pessoa começa a ler e fica com sono. Irmãos, quando eu começo a ler a Escritura, sai a dor de barriga, sai a dor de cabeça, sai o sono, sai o estresse. E eu começo a ler as Escrituras e as lágrimas começam a descer. E eu vejo, irmãos, o quanto Deus é bom, o quanto Deus é lindo, o quanto a palavra é poderosa, e o quanto ela nos conforta, e ao mesmo tempo ela nos exorta.
e ao mesmo tempo ela nos espreme, e ao mesmo tempo ela nos conforta e nos dá a paz que excede a todo entendimento. Eu queria continuar com você, talvez esse seja a última palavra dessa série. Vou voltar depois para frente em alguns textos, isso aqui não tem como deixar de falar, mas eu quero continuar falando sobre a cura da terra. Começamos há 2 domingos atrás falando sobre Romanos 8:19, que a criação espera com grande expectativa a manifestação dos filhos, a manifestação dos ruios, a manifestação de homens maduros, chamados de igreja. E como nós precisamos voltar novamente às verdades do Evangelho. Irmãos, o Evangelho, a palavra de Deus nos ensina a vir, vinde a mim os cansados, sobrecarregados, porque eu vos aliviarei. A palavra de Deus é um convite que te chama para perto, é um convite inclusivo que te chama, vinde como estás. Só que eu quero dizer para você, irmãos, que a palavra de Deus não é um ambiente de tolerância, é um ambiente de restauração. A palavra de Deus não é uma plataforma de tolerância, é uma plataforma de restauração. A igreja precisa entender isso. E isso não é uma frase bonita, lançada para que você veja, olha que legal, não, entenda. A Escritura é uma plataforma, uma plataforma de restauração e não de tolerância. Então o acesso está aberto, vinde como estás, mas mude, cresça, santifique-se. Você pode vir como você está, e essas portas estarão abertas a todo e qualquer tipo de gente, mas você precisa entrar e mudar. Por isso que Jesus impediu que aquela mulher em adultério fosse apedrejada, e ele então libertou aquela mulher da mão dos seus opressores, daqueles que iam apedrejá-la. Só que Jesus falou para ela, vá e não peques mais. Sabe o que Jesus estava dizendo para ela? Tu não terás uma segunda chance. Numa próxima situação dessa forma tu irás morrer, porque encontraste hoje com o príncipe da paz, encontraste hoje com o rei de reis e com o senhor dos senhores, encontraste hoje com o caminho, a verdade e a vida, e ele te livrou da morte, mas ele te disse, vá e não peques mais. Você já viu outra coisa que nós precisamos entender, que a mesma Bíblia e o mesmo Jesus, que é inclusivo, porque se prega muito hoje de uma igreja inclusiva, de uma igreja dos ritos, né? De uma igreja das tribos, que cada um vai do jeito que quer, fala o que quer, pensa o que quer, se veste como quer e faz o que quer. E a igreja está lotada, uma igreja cheia de gente vazia. Porque, irmãos, o contrário, irmãos, de religiosidade é um liberalismo quase anarquista que tomou conta da igreja. E Deus é um Deus de equilíbrio. Deus não é Deus de religiosidade, e Deus não é Deus da hipergraça, não é Deus de um liberalismo humanista. Então nós precisamos entender que Deus inclui, a igreja, tanto a igreja quanto Deus, quanto o Filho é inclusivo, mas Ele não é só inclusivo, Ele também exclui. Como assim, pastor? Muito fácil, irmãos. O mesmo Jesus que diz, vinde a mim, o mesmo Jesus que diz, vinde como estás, naquele dia irá dizer, não vos conheço, vós que praticais a iniquidade. E essa palavra, vós que praticais a iniquidade, não é para o ímpio, é para a igreja.
Porque esses homens vão retrucar Jesus, dizendo: em teu nome fomos ao culto, em teu nome lemos a Bíblia, em teu nome fomos batizados, em teu nome pregamos, em teu nome expulsamos demônio, em teu nome falamos em novas línguas, em teu nome tivemos uma igreja grande. O Senhor vai excluir, Jesus irá excluir. Vira à esquerda, filho. Filho não, vira à esquerda, não filho. Pega descendo. Eu não vos conheço, vós que praticais a iniquidade. Vocês foram mais amigos do pecado do que meus amigos, mais amigos do Espírito Santo. Então o que eu preciso entender? Que a igreja que inclui, que o Cristo que inclui, que o Jesus que é inclusivo também é exclusivo. Lembra do domingo passado? Nós estamos aqui falando num conjunto de ministrações. Você pode ouvir as duas que antecederam a essa, para que você entenda. Não podemos, irmãos, fechar Jesus em um único atributo, porque Ele é amor, mas Ele não é só amor. Ele é juiz, Ele é justiça, Ele é fogo que consome. Então nós precisamos receber o Cristo em todo o seu caráter, em todo o seu atributo, em tudo que Ele é. Então nós precisamos levar a igreja de volta para esse lugar, irmãos. Filipenses, vamos começar lá. Lembrando que domingo passado vimos Paulo aos Romanos, falando da soberania e do cálice da ira que transborda. Vimos Paulo falando aos Romanos no capítulo 1. Vimos o apóstolo Pedro, que não é Paulo, é outro apóstolo, Pedro, falando sobre os falsos mestres e os falsos ensinos. Hoje queria começar com Paulo, grande apóstolo Paulo. Lembra que depois de Cristo, estamos falando do maior nome do cristianismo depois de Jesus Cristo. Quero falar aos Filipenses. Acredita, irmão, que essa carta aos Filipenses foi escrita em 61 depois de Cristo. Eu não sei se você lembra, nós ministramos aqui já na quarentena que em 51 depois de Cristo, ou seja, 10 anos antes, Paulo estava na sua segunda viagem missionária. E ele então vai a Filipos, Macedônia, atual Grécia. E ali é quando ele está com Paulo, é quando ele está com Silas. Eles são presos, lembra? Açoitados em praça pública e levados à prisão. Na prisão eles cantam, as prisões, as correntes e as paredes caem, e um carcereiro ali é salvo. Ali começa, irmãos, a primeira igreja da Europa, a igreja aos Filipenses. E como é bom você conhecer a Bíblia num contexto todo. Ali se tornou uma igreja praticamente próspera. Por quê? Porque dos grandes nomes dessa igreja era Lídia, a vendedora de púrpura, era uma empresária. Lídia era uma mulher e uma grande empresária no ramo têxtil, no ramo de confecção de roupas e de tinturas. E ali também você tem a agregação então desse funcionário público, que é o centurião, né? Que é o carcereiro, melhor dizendo, que foi ganho também para o evangelho. Mas ali também tem a escrava, que foi liberta lá na praça de um espírito adivinhador. Então formou-se a igreja, com a classe baixa, a classe média e a classe alta. A igreja que Jesus ama, a igreja integral que é para todos os filhos. Mas essa era uma igreja tão grata, irmãos, em Filipos, que ela passou a sustentar o ministério de Paulo. Porque o grande apóstolo Paulo era um homem que foi muito rico, um homem que era filho de empresários. Seu pai, ele construía, vendia, produzia tendas. Paulo foi um homem criado aos pés de Gamaliel, estudou com o maior conhecedor das escrituras do seu tempo. Paulo sentava na mesa de reis, era amigo de Agripa. E Paulo larga tudo isso para poder servir a Jesus. E por isso que ele diz: eu tenho por perda todas as coisas. E
por que ele escreve isso em Filipenses? O que para mim era lucro, o que para mim era fama, o que para mim era título. Irmão, eu amo a Escritura, me perdoe por não deixar, sabe, por não conseguir falar. O que para mim era lucro, o que para mim era perda, o que para mim era título, abrir mão de todas as coisas. Ele entregou a sua vida pelo Evangelho. Nesses dias, irmãos, olhando as Escrituras, é por isso que eu amo tanto a palavra, porque ela me confronta. A gente vê, irmão, quão covardes somos. Melhor, deixa eu te tirar disso, quão covarde sou. Quando eu vejo a vida de Paulo, Deus fala tanta coisa comigo, a respeito das renúncias que eu ainda preciso fazer, a respeito de proteger a palavra como precisamos proteger. Como o Evangelho é diferente, irmão, daquilo que se põe na mesa hoje. E por que ele escreve isso para essa igreja em Filipos? Porque, irmãos, a igreja em Filipos se tornou uma das principais igrejas que sustentavam o ministério do apóstolo Paulo, em recurso. Sabe para que seu dinheiro existe? Sabe para que seu dinheiro existe? Empresário, industrial, homem bem-sucedido, para sustentar missões, para sustentar a igreja, para sustentar os homens de Deus, para levar o Evangelho em toda a terra. Era esse o intuito. E Paulo escreve aos Filipenses, quando você vai estudar o teor da carta, é um agradecimento pelas ofertas que ele recebia. É um agradecimento de Paulo pelas ofertas que vinham, sabe, da igreja de Filipos e sustentavam o seu ministério. De forma que ele poderia, sabe, viver disso e se envolver naquilo que foi chamado para fazer. E quando ele escreve esta carta em 61 depois de Cristo, ele está preso. Paulo está preso em Roma. Paulo foi preso, irmãos, ficou preso em Roma em 2 vezes. Numa primeira vez ele escreve essa carta aos Filipenses. Ele escreve também um pouco depois, 63, 64. Ele escreve também a carta a Timóteo, a primeira carta ao Timóteo. A primeira prisão de Paulo, eu não quero pregar para você, você não vai ver nessa manhã uma pregação dizendo você tem que fazer isso, você tem que fazer aquilo, não. Eu quero contar para você a história da Bíblia, é isso que eu quero fazer nesses dias. Paulo foi preso 2 vezes em Roma. Na primeira vez que Paulo ficou preso em Roma, ele ficou preso numa prisão domiciliar. Era como se fosse numa casa, ele não podia sair dali, ele estava preso. Mas ele podia receber até visitas, ele podia escrever, ele podia ler os seus livros. Ele não estava preso num cárcere, numa prisão, ele estava preso em uma casa. Era como se fosse uma prisão religiosa. Era como se fosse uma condenação religiosa por pregar o cristianismo aonde não se era permitido. Mas na segunda vez, irmãos, que Paulo é preso em Roma, ele é preso em uma prisão, em uma cela. E você pode estudar sobre isso, chamada de prisão mamertina. O pior lugar que um homem poderia ser preso. O lugar onde os homens mais sujos, onde os homens mais condenados, o lugar onde os piores crimes, o lugar onde a escória do mundo ficava. Uma prisão mamertina, em um calabouço, fétido, escuro, frio. E lá estava o apóstolo, o grande apóstolo Paulo. De lá saíram os escritos que balizam a igreja desse tempo. De lá saíram os escritos que balizam a igreja desse tempo. A igreja que canta, que pula, que dança. A igreja do gospel, a igreja do coach. Falem de mim, por favor, falem de mim.
Falem de mim. Falem de mim. De lá saíram as principais cartas de Paulo, que balizam a igreja desse tempo. A igreja do Deus entende. A igreja do Deus sabe. A igreja de Deus sabe. Eu vou aqui, não podia estar aqui, mas Deus sabe. Eu não vou fazer o que Deus mandou, mas Deus sabe. Eu sou infiel em tudo que a palavra manda, mas Deus sabe. Essa é a igreja de hoje. Essa é a igreja de hoje. De uma prisão no qual Paulo sairia dali e perderia sua cabeça decapitado numa praça, com carrascos encapuçados. Sua cabeça rolaria. E eu quero ler, deixa eu ler aqui Filipenses. Estou contando só o histórico da carta para você. Ele escreve essa carta agradecendo a igreja de Filipos pelas ofertas que ele recebia. Filipenses 3 diz assim: finalmente, meus irmãos, alegrem-se no Senhor. Está preso, tá? Alegrem-se no Senhor. Escrever-lhes de novo as mesmas coisas não é cansativo para mim e é segurança para vocês. Como Deus falou comigo, irmãos. Eu estou cansado, querido, de pregar algumas coisas que prego há mais de 10 anos. E algumas coisas eu falo para as pessoas que estão próximas de mim, eu preciso parar de falar, porque parece que as pessoas não ouvem, não entendem. Aí Filipenses, o meu amigo Paulo fala para mim: escrevo-lhes de novo as mesmas coisas, e isso não é cansativo para mim, é segurança para vós. O Senhor, o Espírito Santo falou ao meu coração: permaneça, pregue a mesma palavra até o fim das suas vidas. Se você tiver mais 40 anos de pregação, fale a mesma coisa até o fim. Como Deus, irmãos, tem falado ao meu espírito nesses dias. Verso 2: cuidado, afastem-se, acautelai-vos dos cães. Cuidado com os maus obreiros ou falsos obreiros, e cuidado com a falsa circuncisão. Depois nós vamos falar disso aqui. O que Paulo está falando? Quem são os cães? Quem são os falsos obreiros? E quem é a falsa circuncisão? Deixa eu te falar uma coisa. Quando eu falo aqui, irmãos, de um embate, eu não peguei um texto isolado. Um dia mal do apóstolo Paulo, que ele está virado, escreveu algo muito duro para a igreja. Não, essa é a realidade do evangelho. Nós falamos no domingo passado de Paulo falando aos romanos, está lá. Nós falamos de Pedro, está lá. Nós vamos falar hoje aqui de Judas, está lá. E nós falamos de Tiago, está lá. E nós estamos falando dos fundamentos apostólicos. Domingo passado também falamos de uma casa, de um terreno que a gente pode receber. Deus te deu uma propriedade, Deus te deu um grande terreno. E você falou: poxa, ganhei, recebi, glória a Deus, vou construir a casa dos meus sonhos. E o Senhor falou: não, atente para uma coisa, os fundamentos já estão prontos. Olha aí, as estacas são Cristo. Cristo é as estacas. E as vigas horizontais terrestres, que chamamos na construção de baldrames, é o ensino dos apóstolos. É esse ensino aqui. E a igreja agora segue construindo em cima do fundamento já posto. A casa já está projetada. Você não pode trocar o lugar da cozinha. Você não pode trocar o lugar da área de serviço. Você não pode trocar um quarto de lugar. Por quê? Porque a base, o baldrame está pronto. Você só pode continuar construindo, dando um refino no acabamento, trabalhando alguma coisa em cima do fundamento posto.
A igreja desse tempo, irmãos, não constrói em cima de um fundamento apostólico profético. E por isso é uma construção na areia. Então está escrito aqui, ele vem dizendo: cuide com os cães, cuide com os maus obreiros, cuide com a falsa circuncisão. No verso 3, ele dá o seu currículo. Pois nós é que somos a circuncisão, nós que adoramos pelo Espírito de Deus, que nos gloriamos em Cristo Jesus, não temos confiança alguma na carne, embora eu mesmo tivesse razões para ter tal confiança. Embora eu tivesse razão para confiar na minha carne, porque ele está dizendo, eu fui o cara. Se alguém pensa que tem razão para confiar em si mesmo ou na carne, eu ainda mais, eu teria mais razão, maior razão. Por quê? Porque, verso 5, fui circuncidado no 8º dia, pertencente ao povo de Israel, sou da tribo de Benjamim, sou um verdadeiro hebreu, quanto à lei sou fariseu, quanto ao zelo que há na lei, sou irrepreensível. Quanto ao zelo, fui perseguidor da igreja. Quanto à justiça que há, coloque seus olhos no verso 6. Quanto à justiça, sou irrepreensível. Irmãos, por favor, esse homem falou, sede meus imitadores. Como é você em relação à justiça? Quanto à justiça que há, sou irrepreensível. Mas o que para mim era lucro, passei a considerar por perda, por causa de Cristo. Veja, irmão, mais do que isso, eu considero tudo como perda, comparado com a suprema grandeza do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por cuja causa perdi todas as coisas. Nós queremos sempre Jesus para poder ganhar. Paulo recebeu Jesus para poder perder. É a mesma igreja, hein, Léo? Eu as considero como esterco para ganhar a Cristo e ser encontrado nele. Eu as considero como esterco para ganhar a Cristo. Deixa eu te falar uma coisa, o verso 9 começa assim, e ser encontrado nele. Então, esse termo, ser encontrado nele, tem uma condição antes dele e depois dele. A condição antes dele e ser encontrado nele. Para que você seja encontrado no Senhor, você precisa considerar todas as coisas como esterco. Quantas vezes já lemos isso aqui? Hoje eu quero, sabe? Você precisa considerar tudo como esterco. Sabe por que as pessoas têm tanto medo de sair de casa, irmãos? Porque a vida delas ainda é mais preciosa do que a sua missão. Sabe que existe nesses dias um pensamento que paira sobre prudência. Esse pensamento é muito confundido com incredulidade. Se eu não posso sair de casa porque posso morrer, eu não poderei sair de casa nunca para pregar o evangelho em um lugar que ele seja proibido. Nunca na minha vida eu poderei ser um missionário. Leia, por favor, Hebreus capítulo 11, a galeria dos heróis da fé. Cerrados ao meio, pendurados como tochas vivas que iluminavam o jardim de Nero. Mulheres deram seus filhos, homens foram dados às feras, para que o evangelho chegasse aqui e a igreja batesse a perna de medo. Fale de mim, irmão,
Por favor, fale de mim. É chegado o tempo, irmãos, da verdadeira igreja se levantar. É chegado o tempo de eu entender, irmãos, que aquilo que Deus escreveu a meu respeito vai se cumprir. É chegado o tempo, irmãos, da gente se levantar com olhos de águia, com corações de força, com coração no Senhor. Então, para que eu seja encontrado nele, vem uma coisa antes: eu as considero como esterco para ganhar a Cristo. Tudo tem que ser diante do Senhor esterco. E o que vem depois? Não tendo em mim justiça própria, que procede da lei, mas a que vem mediante a fé em Cristo, a justiça que procede de Deus e se baseia na fé. O que é isso? A sua justiça própria, irmãos, não vale. O que é a minha justiça própria? É tudo aquilo que justifica os meus atos. Atos de covardia, atos de medo, atos de infidelidade, atos de insubordinação, atos de insubmissão, atos de dureza do coração. Por que eu sou assim? Porque eu estou baseado em uma justiça própria, é minha justiça que me respalda, e você não será encontrado nele. Porque para que eu seja encontrado nele, eu tenho que abrir mão da justiça própria, que respalda os meus atos, e ficar com a justiça da fé, e ficar com aquilo que a Escritura diz. Mas a justiça que vem mediante a fé em Cristo, a justiça que procede de Deus e se baseia na fé, e essa justiça te dá força, essa justiça te santifica, essa justiça te faz perdoar, essa justiça te faz avançar, essa justiça te faz não temer, essa justiça te faz ter olhos de fogo, como seu pai tinha, face de leões. Essa justiça não te paralisa. E essa é a carta de Paulo escrevendo aos Filipenses. E por que ele diz assim? Eu abri mão de tudo para poder fazer o que eu preciso fazer. Leia o contexto da carta, vai estudar sobre a carta de Filipenses. Paulo está dizendo: obrigado porque vocês entenderam isso. Obrigado porque as vossas ofertas sustentam o meu ministério. Obrigado porque nós não vamos parar em tempo de crise, em tempo de pandemia, em tempo de perseguição, em tempo de prisão e nem em tempo de morte. Nós não vamos parar, porque uma igreja que está funcionando está sustentando a movimentação apostólica, as viagens missionárias. Obrigado, Filipenses. Obrigado, povo de Filipos, pelo entendimento que receberam. Qual que é o momento da igreja hoje, irmãos? Estamos vivendo a igreja não, a nação, as nações, escassez. E quando entramos em momento de escassez, nós vamos nos retrair. Normal, precisamos retrair. Momento de escassez, crise econômica apontando para vir, todo mundo se retrai. Temos que parar de gastar, certíssimo. Só que temos que manter a prioridade, certíssimo. E a prioridade não é o meu e não é o seu sonho, a prioridade é Ele, o seu reino, a sua obra. Porque se eu troco a prioridade, guardo para mim, para minha profissão, para minha empresa, para o meu negócio, eu vou falhar com Deus agora de todas as formas, porque Deus entende. Não entende, irmão. É contra o seu princípio. Você nunca poderá tirar o Senhor da prioridade. Você nunca poderá deixar Deus em segundo plano. Porque senão o evangelho que você vive é o evangelho gospel. É a teologia da Cinderela, não é o evangelho de Cristo.
Há tempo e há fora de tempo. Vamos lá, Paulo está então, eu estou mostrando para você a circunstância de uma carta. Verso 10, quero conhecer a Cristo. Quero conhecer a Cristo, o poder da sua ressurreição e a participação em seus sofrimentos. Eu quero conhecer a Cristo, o poder da sua ressurreição e a participação em seus sofrimentos. Eu quero tornar-me com Ele um na sua vida, não é isso que está escrito aí? Eu quero tornar-me com Ele um na sua bênção. Eu quero tornar-me com Ele um na sua morte, para que de alguma forma eu possa alcançar a ressurreição dentre os mortos. Meu Deus do céu, para que de alguma forma, eu tenho que fazer alguma coisa para alcançar a ressurreição dentre os mortos. A se ler, irmãos, ressurreição dentre os mortos, salvação. Eu tenho que fazer alguma coisa para encontrar salvação, porque aqui eu não quero ficar. Aqui eu não quero ficar. Eu quero a minha eternidade. Eu quero a verdade das Escrituras. Estamos falando do professor Paulo, do grande apóstolo e do maior nome depois de Cristo do cristianismo. Agora veja, verso 10 nós falamos, quero conhecer a Cristo. Verso 12, não que eu já tenha obtido tudo isso. Irmãos, estamos todos no mesmo lugar. Não que eu já tenha obtido tudo isso, ou tenha sido já aperfeiçoado. Eu não fui ainda aperfeiçoado, eu não obti ainda esse lugar, mas eu prossigo para alcançá-lo. Eu prossigo, eu vou avante, pois para isso também fui alcançado por Cristo Jesus. Verso 13, irmãos, não penso que eu mesmo já tenha alcançado, eu não penso isso. Mas uma coisa eu faço e deixo para que vocês também façam. Uma coisa eu faço, esquecendo-me das coisas que ficaram para trás. Esquecendo-me das coisas que ficaram para trás, eu avanço para aquelas que estão adiante de mim. Eu prossigo sem parar para o alvo, a fim de ganhar o prêmio do chamado celestial de Deus, que há em Cristo Jesus. Deixa eu falar uma coisa para você, nunca mais esqueça. Ah, pastor, já li isso aí. Pois é, vamos ler de novo e vamos viver agora. A questão é, não se pode parar, não se pode retroceder. Eu prossigo para o alvo. Uma coisa eu faço, deixando as coisas que para trás ficaram, eu prossigo, eu avanço, eu caminho para o alvo. Esse mesmo Paulo falou, é de fé em fé, é de graça em graça. Esse mesmo Paulo falou, correi. Ele não falou andai, ele não falou caminhai, ele falou correi, correi, correi. A carreira que vos é proposta, correi, correi. Esse mesmo Paulo falou, não há tempo de parar, não há tempo de pensar, não há tempo de calcular, não há tempo de questionar, não há tempo de temer, é tempo de avançar. Porque parar vai te custar caro, retroceder te elimina. Para frente, avança. Aquele que conheceu o verdadeiro Cristo não para. Aquele que conheceu o verdadeiro Cristo não retrocede. Aquele que conheceu o verdadeiro Cristo não questiona. Aquele que conheceu o verdadeiro Cristo avança, avança, avança. Uma coisa eu faço, deixando as coisas que para trás ficaram. Eu avanço, eu corro, eu caminho, sempre avançando. No máximo que eu posso fazer é diminuir um pouco a velocidade, mas não posso parar e muito menos retroceder. Verso 15, todos nós que alcançamos a maturidade, devemos ver as coisas dessa forma. Irmão, isso aqui, eu só estou contando história para você.
lendo Bíblia. Todos nós que alcançamos a maturidade, devemos ver as coisas dessa forma. E se em algum aspecto, se em algum ponto, vocês pensam de modo diferente, olha só que interessante. Paulo está pregando, escrevendo uma carta e diz assim: todos que alcançaram a maturidade devem pensar assim. Mas se vocês pensam em algum ponto que eu estou falando diferente, ele não diz assim, me perdoe. Ele não diz assim, fica tranquilo. Ele diz assim, vai orar e Deus vai te mostrar a verdade. Tá aqui, irmão, essa não é a minha fala, é de Paulo. Porque tudo que eu estou falando aqui não é a minha fala, é das Escrituras. Se algum ponto vocês pensam de modo diferente, isso também Deus lhe esclarecerá. Ou seja, Deus vai mostrar para vocês. O que vocês têm que fazer então? Tão somente vivamos de acordo com o que já alcançamos. Irmãos, uma frase tão... Paulo está dizendo, aquilo que você já sabe, por favor, pratique. Aquilo que você já conheceu, aquilo que já foi te ensinado, aquilo que já foi dito, já foi redito, por favor, tão somente viva de acordo com aquilo que você já alcançou, que você já entendeu. Irmãos, sigam unidos ao meu exemplo e observem os que vivem de acordo com o padrão que lhes apresentamos. Olhem para aqueles que estão no padrão bíblico. Não procurem aqueles que falem o que você quer ouvir. Não procurem aqueles que vão adular o seu ego. Não procurem aqueles que lambem a sua ferida. Não procurem aqueles que pregam aquilo que está em concisão com o seu coração ferido. Pois como já lhes disse repetidas vezes, e agora repito com lágrimas. Ele estava emocionado aqui, escrevendo e chorando. Pois como eu já falei para vocês muitas vezes, e agora eu escrevo, eu repito com lágrimas, nó na garganta, as lágrimas descendo. Há muitos que vivem como inimigos da cruz de Cristo. Minha pergunta para você: Paulo está dizendo do ímpio? Sim ou não? Paulo está falando para alguém de fora? Paulo está dizendo: há muito no meio de vós que vivem como inimigos da cruz. E o que é ser um inimigo da cruz, pastor? Traduz para a gente. Eu podia explicar para você, mas prefiro deixar a explicação de Paulo. O que é ser um inimigo da cruz de Cristo? Quanto a estes, o seu destino é a perdição. O que é ser um inimigo da cruz de Cristo? Seu Deus é o estômago. O seu Deus é o próprio umbigo. E eles têm orgulho. Eles têm orgulho do que é vergonhoso. Eles só pensam, seu coração está nas coisas terrenas. Senhor, acha em nós os inimigos da cruz. Sabe por que isso aqui, irmãos, me faz chorar? Eu perco o sono, eu babo e eu choro. Porque quando eu leio um texto como esse, eu não penso no fulano, não penso no ciclano, eu penso em mim. Eu falo: Deus, será que eu sou um inimigo da cruz? Oh, meu Pai. Aí eu choro. E essas coisas me fortalecem tanto. Parece que são palavras duras, que vão, aí o irmão saiu assim, são irmãos. Essas coisas me fortalecem tanto. Porque eu falei: Deus, eu abri a Bíblia para receber uma palavra de vitória. Eu abri a Bíblia para receber uma palavra que respaldasse o meu questionamento. E o Senhor quebrou eu no meio. Ó, Paulo, eu vejo Paulo chorando, irmão. Não sei se você já chorou compulsivamente. Eu choro pela minha igreja, eu choro por você todos os dias. Eu vejo Paulo chorando, escrevendo e dizendo: há muitos que vivem como inimigos da cruz de Cristo. Lá naquele tempo,
E quem são esses? Aqueles que o seu Deus é o próprio umbigo. Eles mesmos fazem as suas leis, as suas normas, e eles mesmos se movimentam. Jesus chamou essa geração como uma geração que não tem pastor, que discipulam a si mesmo, que vivem de acordo com seus próprios pensamentos, de acordo com o que Paulo escreveu em Filipenses 3, na justiça própria. Tem orgulho do que é vergonhoso, eles só pensam nas coisas terrenas. Aí no verso 20 ele diz: a nossa cidadania porém está nos céus, de onde esperamos ansiosamente um Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Deixa eu sair de Filipenses, está na hora de acabar já. Sabe o que eu quero dizer para você? Qual que é o contexto disso aqui? Paulo está novamente, irmãos, escrevendo agora não aos romanos, capítulo 1, a ira, o cálice da ira que transborda. Não, Paulo está escrevendo a uma igreja na Macedônia, a uma igreja na Europa. A primeira delas, aquela igreja que Paulo sangrou para estabelecer. Meu Pai. Aí é nessa carta que ele imprime o seu coração dizendo: a gente não entende porque a gente não conhece o contexto macro da Escritura. Hein, Natan? Aqui ele põe seu currículo nessa carta. Ele diz assim: eu acho que vocês já sabem, mas eu fui amigo de reis, fui empresário, fui bem sucedido, tive muito e tive pouco. Fui circuncidado ao 8º dia, sou da tribo de Benjamim. Quanto ao zelo, perseguidor da igreja. Quanto à justiça que há na lei, sou irrepreensível. Mas, amigos de Filipos, vocês sabem que tudo isso eu rasguei e botei no lixo, porque só importa mim ganhar o quanto que eu puder alcançar. Paulo diz: gastarei e me deixarei gastar. Eu gastarei e me deixarei gastar. Eu falarei e falarei de novo, por amor de vós e por amor a Ele. Por amor de vós e por amor ao Evangelho, ainda que amando cada vez mais vocês, seja menos amado por vós. Por quê? Porque a verdade te faz ser menos amado. Ainda que amando mais vocês, eu me torne menos amados por vós. É a Bíblia. Aí ele diz a Filipos, todo isso, esse contexto, dizendo: obrigado por sustentarem meu ministério. Sabe o que Paulo já está sentindo? Eu penso, eu sinto que está chegando o meu fim. E eu não poderia morrer e perder a minha cabeça sem agradecer o que vocês fizeram até aqui. Aí ele sente, irmãos, o calafrio da morte, ele sente os passos dos seus algozes, ele sente o frio, e escreve: obrigado. Esse é o contexto, porque Paulo escreve essas coisas aqui. Eu queria começar a falar com você, mas eu acho que não dá tempo de falar do contexto agora da carta a Timóteo. Eu penso, se Deus permitir, irmãos, eu vou fazer uma escola sobre isso. Mas eu quero só introduzir isso aqui, talvez a gente termine na próxima. Ou sei lá, o dia que der certo. Abra sua Bíblia em Atos. Deixa eu dar essa introdução para você sobre Timóteo. Atos capítulo 14. Quando a gente vê Silas, da onde veio Silas? E Timóteo? Da onde veio Tito? Somos a igreja. Precisamos crescer na palavra, irmãos. Porque se você conhece a verdade, você morre por ela. Você não consegue escapar.
Atos 14, verso 19 diz assim, sabe o que está acontecendo aqui? Vou só dar uma introdução sobre as cartas a Timóteo. Paulo, irmãos, estava em Icônio. Escuta, Paulo estava em Icônio. E, se eu não me engano, primeira viagem missionária. E em Icônio ele está pregando o evangelho, falando de Jesus, curando enfermos, pregando a palavra. Aí começa sempre a ter um movimento, uma movimentação, e eles começam a ser perseguidos. E aí eles então precisam fugir, por quê? Porque todas essas cidades eram cidades sob domínios, a maioria delas domínio romano, ou domínio de impérios que o cristianismo era proibido. O imperador era o rei, o imperador era Deus. Então, cristianismo proibido. Quem prega o cristianismo é pena de morte. Então, o que está acontecendo? Em Icônio ele pregou. Quando viu que a coisa estava ficando feia, ele foi para Listra. Em Listra, a cidade de Listra, ele pregou. Curou um coxo. Quando ele cura um coxo em Listra, é muito interessante, que os habitantes daquela cidade pensam que ele é um deus. Esse é o deus Júpiter. E começam então a, render culto a Paulo. E Paulo fala, pelo amor de Deus, não faz isso não. Eu sou igual a vocês. E toda honra e toda glória seja a Jesus. Só que ali, no meio dessa pregação, na cidade de Listra, ele vê que a coisa está ficando feia e tenta fugir. Só que ele não consegue fugir. Ele é agarrado antes disso. E é apedrejado. Até a morte. Estamos falando do pastor, irmãos, que nós deveríamos seguir. Paulo, vamos sair fora. A coisa está esquentando, eles vão pegar a gente aqui, não. Mais um pouco. Mais uma alma. Mais um culto. Mais uma pregação. Mais uma vida. Mais um pouquinho a gente fala de Jesus. Pegaram ele. O arrastando pelo cabelo. Para fora da cidade. Consegui historiadores que falam isso, irmãos. Oh, Jesus é tão bom comigo. Quem te mostrou o Espírito Santo, irmão? Tanta coisa que eu encontro nesses dias. O Espírito Santo fuçando umas coisas e aparece. Eu falei, isso aqui, eu procuro isso aqui há tanto tempo. E Jesus falou, é esse tempo que você precisava saber disso. Quem te ensinou isso, pastor? O Espírito Santo. Paulo arrastado pelo cabelo para fora da cidade, apedrejado até a morte. Seus discípulos estão lá desesperados, olhando, dizendo, olha esse homem. Olha o que restou dele. Quando saíram de perto dele, irmãos, os discípulos chegaram. E chorando, irmãos, angustiados, viram que Paulo ainda estava vivo. Irmão, ninguém suporta um apedrejamento como Estevão não suportou. Lembra de Estevão? Que também no apedrejamento olhou e viu os céus abertos. Meu Pai amado, eu não tenho medo de morrer não, irmão, não tenho. Eu tenho medo de não ver o céu aberto. Eu tenho medo de morrer e não o encontrá-lo. Eu tenho medo do inferno, é isso que eu tenho medo. Eu tenho medo de não ver o sorriso do meu Senhor. Eu tenho medo de não ouvir, vinde amado de meu Pai, entre nas bodas que já está te preparado, desde o início de todas as coisas. O Estevão está lá, sendo apedrejado também. Essa é a igreja. Aí o Paulo está lá sendo apedrejado igual Estevão. A gente passa os olhos direto, ele foi machucado. Não, ele foi apedrejado para morrer.
O texto bíblico original diz que ele foi dado como morto. Só pararam de lançar pedras a ele quando disseram: morreu, morreu, vamos embora. E os discípulos o pegaram e disseram: esse cara está vivo, ele ainda respira. Não é porque Paulo era forte, porque Paulo era saudável, porque Paulo era militar, era porque Jesus o protegeu. Ei, crente, Jesus protegeu ele da morte, mas não protegeu ele da pedrada. Sabe para quê? Para que ele pudesse escrever lá na frente: levo no meu corpo as marcas do Evangelho. Fui açoitado, chicoteado, cuspido, apedrejado por amor de vós. Cara, um dia um velhinho, um senhor, que é um grande mestre na palavra, nas escrituras, escondido, ninguém nem sabe quem ele é, ensina tanta gente que fala por aí. E um dia chegaram para ele e falaram: ô, o senhor é apóstolo, o senhor é apóstolo. Aí ele disse: não fui apedrejado, não fui chicoteado, não passei fome nem nudez pelo Evangelho, não sou digno de ser chamado apóstolo. Como eu gosto de ouvir isso. Aí eu falei: eu sou alguma coisa, Deus. Deram como morto. Pegaram ele, Icônio, Listra, levaram ele para Derbe. Em Derbe cuidaram dele semanas, meses. Em Derbe cuidaram dele. Sabe qual é a situação que você não vai achar nas escrituras? Alguém estava em Listra, porque ele foi apedrejado, porque um dos seus maiores companheiros precisava ser ganho ali pelo seu testemunho. E não eram os homens que andavam com ele. Em Listra morava um menino, que o pai era grego, sua mãe e sua avó, sua mãe Eunice e sua avó Lloyd. Um menino que nessa história, morador de Listra, tinha aproximadamente nesse tempo 14 anos de idade. Ele viu tudo isso e falou: quem é esse homem? Porque esse homem vive assim. Existe gente, irmão, de honra. Existe gente de hombridade. Existe gente que dá a vida. Existe gente fiel. Um menino olhou e falou: meu Deus, eles vão matar esse homem porque falam de Jesus. O seu nome era Timóteo. 14 anos. Sabe o que aconteceu? O texto diz aqui: ele foi para Derbe, cuidaram dele. Quando ele levantou, falou: estou vivo. E os discípulos o abraçaram, seus amigos disseram: graças a Deus. E ele falou: vamos pregar o Evangelho em Derbe. Mas de novo, você não vai escapar não. Deixa Deus mover. E pregaram o Evangelho em Derbe. E depois de exortar, consolar, curar e ganhar muitas almas, foram embora. Não, agora é hora de voltar
para Listra. Tem um termo, irmão, que eu falo, mas não posso falar, o povo não gosta. Vamos voltar para Listra. Eles te mataram lá, Paulo. Não tem problema. Tem algo do Senhor naquele lugar. E eu preciso cumprir a missão até o fim. Sabe o que diz Atos 14? Deixa eu mostrar para você Atos 14, 19. Sobrevieram, porém, judeus de Antioquia, Icônio, e instigando as multidões, apedrejaram a Paulo. Arrastaram para fora da cidade, dando-o por morto. Estava morto. Rodeando, porém, os discípulos, levantou-se, entrou na cidade. No dia seguinte, bem cedo, partiu com Barnabé para Derbe. Aí foi para Derbe. Aí ali, irmãos, ele é curado. Aí diz assim: e tendo anunciado o evangelho naquela cidade, e feito muitos discípulos, não poucos, muitos discípulos, voltaram para Listra, Icônio e Antioquia, fazendo o quê? Fortalecendo a alma dos discípulos e encorajando, exortando a permanecerem firmes na fé e mostrando que através, meu Deus, através de muitas tribulações, nos importa entrar no reino de Deus, fortalecendo os discípulos, encorajando-os a permanecerem na fé, dizendo: é necessário que passemos por muitas tribulações para entrarmos. É isso que a igreja prega hoje? É isso que as lives que você se apaixona prega? Por meio de muita tribulação, me importa entrar. Eu não vou entrar sem elas, porque senão eu estou entrando por um outro caminho que não é o de Cristo. Estreita é a porta que conduz à salvação. Por meio de muitas tribulações, me importa entrar e alcançar a minha salvação. Fica, irmão, no evangelho da Cinderela. Que pode ser que a porta que você entre quando veja não é a porta de Cristo. Eu queria falar sobre Timóteo para vocês hoje. Sabe por que tem homens encorajados, irmãos? Porque conhecem o evangelho, só por causa disso. O que eu faço diante disso, irmão? Paulo se recuperou, pregou em Derbe, ganhou um monte de gente, fez muitos discípulos. Natan. Aí ele volta para Listra. Lá em Listra ele encontra de novo um menino. E o menino olha para aquele cara todo marcado, rebentado, costurado, cabeça afundada, e diz: esse cara é aquele. Esse cara é o Paulo. O que ele está fazendo aqui de novo? Eu vi esse homem sangrar até a morte, dado como morto. Eu chorei por causa dele. Primeiro milagre. Ele não morreu. Está com medo? Você é imortal até que se cumpra o seu propósito na terra. Você só morre quando Deus quer. Ele não morreu. Segundo, o menino Timóteo, 14 anos, olha para ele e diz: esse cara voltou a pregar o evangelho.
a mesma coisa que o condenou à morte, o faz pregar com mais ímpeto, com mais força, com maior autoridade. E agora, se na primeira passagem ali por Listra, ele fez 100 discípulos, agora ele fez 1000, porque suas dores carregam o Evangelho. Não é a sua conversa fiada, não é a minha, não é o que eu sei, não é o meu conselho romântico. As minhas dores carregam verdadeiramente o Evangelho. Se ele tinha feito 100 seguidores, agora ele faz 1000, porque ele se assenta com aqueles homens, e os homens preocupados, eles vão matar ele de novo, e ele diz: não se preocupe comigo. E Timóteo está lá. Se você for estudar, irmãos, as cartas de Paulo, você vai ver que quando Paulo chama Timóteo de meu precioso filho na fé, quando Paulo chama Tito de meu precioso filho na fé, e chama outros, você vai ver que Paulo geralmente chamava de filho na fé aquele que ele tinha gerado pelo Evangelho. O texto fala isso. Vocês podem ter muitos mestres, mas eu vos gerei. Sabe o que eu quero dizer para você? Esse menino Timóteo era de uma família que o pai era grego. Só que é nesse momento que talvez ele está sendo ganho para o Cristo. Por isso que Paulo vai chamar ele depois de meu filho na fé. Sabe quantos anos vai demorar para Paulo voltar em Listra? 5 anos. Timóteo agora tem 19. Discipulado pelas cartas de Paulo e alicerçado por 2 mulheres, Eunice e Lloyd. Quando Paulo encontra esse homem, Paulo fala: quando Paulo olha um menino de 19 anos e diz: quando Paulo olha para aquele menino e diz: você acha que o grande apóstolo tinha muitos seguidores, irmãos? Existe em Éfeso a maior igreja do cristianismo na terra. Existe em Éfeso a igreja mais importante do cristianismo na terra. Tu serás o pastor desta igreja. Não despreze o dom que há em ti, Paulo diz a ele. Não permita que firam a tua mocidade. Sabe o que Paulo diz para ele? A igreja está em funcionamento. Eu morei em Éfeso por 2 anos. Discipulei de perto a igreja, grande e forte. Se tornará a igreja mais importante do cristianismo em toda a terra. Dentro de pouco tempo, historiadores dizem que essa igreja chegou a ter 20.000 membros. Só que, senta aqui comigo, Timóteo, me fala, vamos lá, joga aqui para mim. O que é a Escritura? Quem são os profetas? Como são os rolos, os pergaminhos? Timóteo, aquela igreja é a maior igreja e também é a igreja mais atacada pelos cães, falsos obreiros e falsa circuncisão. É a igreja mais atacada. Tinha que ser, né, a maior. Ali o falso ensino corre solto. Eu preciso de um homem padrão. Foi a Timóteo que ele disse: seja um obreiro aprovado, que maneje bem a palavra, toda ela, e não tenha do que se envergonhar. Eu estou passando para você o bastão da minha maior igreja, da igreja de Cristo. Você é o cara que consegue discipular essa igreja. Primeiro ponto, seu primeiro ponto, está nas cartas, tá, irmão?
Não se preocupe com os novos, a igreja cresce sozinha. Se preocupe com a falsa teologia. Se preocupe com os falsos mestres e com os falsos ensinos. Se preocupe com aqueles que se infiltraram dentro da igreja e despregam o que é pregado e trazem diante do povo confusão. Esse é o seu papel. Vá, pastor de Éfeso. A igreja cresce sozinha. Basta que ela seja luz e edificada na palavra. Você não vai precisar correr atrás de ninguém. As pessoas vêm à luz. As pessoas vêm aonde há equilíbrio. As pessoas vêm aonde há salvação, palavra correta, doutrina certa. Eles atravessavam o deserto para ouvir João Batista falar. E ele não falava bonito. Quero continuar falando de Timóteo para você. Pensei que dava hoje, mas não dá. Nas próximas episódios. Amém? Acompanhe você que está pela internet. As 2 mensagens anteriores a essa e a próxima. 4ª mensagem dessa série, em nome de Jesus. Vamos orar, irmãos. Fica de pé comigo, vamos orar. Eu quero estar firme, inabalável, ter raízes fortes em ti. Estar firme, inabalável em ti. Eu quero estar firme, inabalável, ter raízes fortes em ti. Estar firme, inabalável em ti. Eu quero estar firme, inabalável, ter raízes fortes em ti. Estar firme, inabalável em ti. Eu quero estar firme, inabalável, ter raízes fortes em ti. Estar firme, coloque seu coração inabalável diante de Deus. Em ti. Peça a Deus: Pai, me faz inabalável. E eu quero ser como árvore, Pai, o meu coração plantada no lugar. junto às correntes. Coloca o meu coração no lugar. De águas vivas. Coloca a minha mentalidade no lugar, Deus. E eu coloca a minha vida no lugar, Deus. Árvore plantada junto às correntes de águas vivas. E eu quero ser como árvore plantada junto às correntes de águas vivas. Sim, eu quero ser como árvore plantada junto às correntes de águas vivas. Deixa Deus tirar o que precisa ser tirado. Deixa Deus mover o que precisa ser movido. Deixa Deus estabelecer em você um reino inabalável. Sim, Deus. Venha, Espírito Santo. Em ti. Oh, eu quero estar firme, inabalável, ter raízes fortes em ti. Estar firme, inabalável em ti. E eu quero ser como árvore plantada junto às correntes de águas vivas. Sim, eu quero ser como árvore plantada junto às correntes. Vigor venha sobre de ti. águas
Pai, fortaleça as nossas raízes. Por muito tempo, Senhor, nossas raízes não encontraram, Deus, o rio de águas vivas. Por isso, Pai, muitos de nós estão cansados, sobrecarregados, abatidos, amedrontados. Por isso, muitos de nós perderam a esperança, perderam a fé, perderam, Pai, a devoção a Ti. Pai, não deixe que a desilusão, Pai, com os homens, a desilusão, Pai, com a vida, nos afaste do amor de Deus que há em Cristo Jesus. O Senhor nos amou por meio do Teu Filho, e o Senhor nos trouxe a Ti. Pai, a minha oração é que as nossas raízes se estendam, que as nossas raízes se fortaleçam, para encontrar, Pai, a verdadeira água, o verdadeiro Espírito, que nos encoraja, que nos fortalece, que nos faz crescer, Pai. Esse Espírito, Pai, que nos encoraja, que faz os olhos brilharem, que faz o sorriso voltar. Esse Espírito que faz, Pai, a garganta liberar, o grito da liberdade, o grito daqueles que temem a Ti, o grito daqueles que amam a Ti. Vamos, igreja vencedora! Vamos, igreja vencedora! Vamos, igreja vencedora! E eu quero ser como árvore plantada junto às correntes de águas vivas. Sim, eu quero ser como árvore plantada junto às correntes de águas vivas. E eu quero ser como árvore plantada junto às correntes de águas vivas. Sim, eu quero ser como árvore plantada junto às correntes de águas vivas. Avante, igreja viva. Avante, igreja viva. Nada pode nos parar, nada pode nos deter. Se o fundamento é correto, se o fundamento é genuíno, a construção é inabalável. Nem a morte, e nem a vida, nem poderes, nem principados e nem potestades, nem fome, nem nudez, nem perigo, e nem espada podem nos afastar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Amém, irmãos? Pode fechar a transmissão para mim. Eu queria que você ficasse aqui um minutinho. Fechou aí? Queridos, que o Senhor nos ajude. Eu quero dizer para você